foco, o nosso olhar vai ser para a escola pública. E para isso eu trouxe uma convidada que tem muita experiência nessa área para bater um papo com a gente, tá bom? Olá, querida! Olá, boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo jóia? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir, que seja uma noite proveitosa. Vai ser sim, tenho certeza. Eu vou pedir para o pessoal que está acompanhando a gente, se para eles verificarem se estão vendo bem, ouvindo bem a gente, porque agora esse comecinho dá para a gente fazer ajustes, né? Ai, Alex, obrigada. Você também é um querido. Oh, tem a Adriana. Adriana, obrigada por estar aqui. Fernanda trabalha comigo, é Ah, que orientadora joia. também. É muito bom, né? É muito bom. A rede social tem disso, aproxima as pessoas. Foi a rede social que nos aproximou, né, Paula, nas nossas intimidades, naquilo que a gente tem de comum. Isso é muito legal. Eu acho que você conta pro pessoal, depois você vai poder se apresentar, mas conta pro pessoal da onde você está falando. Estou falando de Brasília. Olha só, tá longe da gente. Essa realmente é uma vantagem, né, da rede social, desses recursos. E sabia, Ana, que eu era uma pessoa super resistente com isso. O Instagram mesmo eu abri esse ano. É Eu mesmo? não acreditava que fosse possível ter relações tão gostosas, por rede social. E eu vejo quanto eu estava equivocada. Eu acho que é uma super oportunidade, né, da gente conhecer pessoas incríveis e eu vejo assim que depois vira um vínculo afetivo, porque o que nos aproxima é aquilo que a gente gosta, no caso a educação, mas depois a gente vai descobrindo que tem tantas coisas em comum e a gente fica rezando para acabar essa pandemia para ter a oportunidade do encontro, né? Presencial. Exatamente, exatamente. É muito bom, é muito bom. E, Bom, e foi uma pessoal, alegria conhecer você. E eu nem vou me querer fale. sim um encontro presencial, vou cobrar. Vai ter, vai ter. Pessoal, queria então agradecer todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Quem não deixa a gente sozinho de jeito algum, porque esse é um momento muito, muito importante para mim. É um momento onde eu aprendo muito, onde eu posso trocar. Então, agradeço muito a Paula por ter aceito esse convite de estar aqui. Então, para quem é novo, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carlota, sou da mentoria, sou educadora, psicóloga e estar aqui todas as quartas-feiras. Às vezes a gente precisa dar uns ajustes nas datas, né? Porque eu ingressei agora no mestrado, então às vezes aparece uma aula aí, então a gente precisa fazer uns ajustes, mas semanalmente eu não abro mão de estar aqui, porque é um espaço muito rico de troca, de aprendizagem e de autoria nossa, né? Eu não venho aqui para ensinar nada. Eu venho muito mais para aprender e essa troca é que é rica. Então, eu queria que vocês conhecessem a Paula, ela vai se apresentar e aí nós vamos começar a bater o nosso papo. Vai lá, querida. Vamos lá, então. Então, eu sou a Paula. Atualmente, eu estou atuando como orientadora educacional numa escola de Fundamental 2 da rede pública aqui no Distrito Federal. Eu trabalho numa escola de periferia, né? Digamos assim, para quem trabalha com municípios e tal, é uma escola onde a comunidade, em geral, é bem carente, Uhum. de uma situação socioeconômica menos favorecida e que me traz muitas alegrias. Eu falo, hoje eu estava comentando isso com uma amiga, que eu falo, gente, como eu sou privilegiada com o meu trabalho, como eu amo o meu trabalho. Eu acredito muito na educação, né, na capacidade transformadora mesmo da educação. E trabalhar numa escola pública, para mim, é um privilégio muito grande, porque é ter a oportunidade de interferir no mundo.
de fazer a parte que me cabe, né? Eu até fiz um post esses dias falando exatamente disso. Eu não posso fazer todo o bem que o mundo precisa, mas eu quero fazer todo o bem que eu posso. Então, para mim, o meu trabalho é um compromisso social, é um propósito de vida, é a forma de interferir no mundo. E eu trabalho na educação há muitos anos. Eu trabalho na educação já tem 23 anos. Já trabalhei, então, assim, com escola pública, privada, ministério, organização não governamental, consultoria. E eu amo de todas as formas. Eu amo a educação em todos os formatos. E isso que você falou, Ana, é tão interessante de que nós somos eternos aprendentes. Então, assim, eu também acredito muito nisso, que tudo é uma construção. Então, o que vocês quiserem, mesmo que eu não saiba todas as respostas, né, desse momento, mas o que eu puder responder, o que eu puder fazer, a gente está aqui para construir junto. Eu acho que esse é um espaço muito legal para isso mesmo. Exatamente. Você sabe que a gente, nesse sentido, se completa. Eu não tenho experiência na rede pública, né? Trabalhando. Eu tenho uma experiência como coordenadora pedagógica do Instituto Omunga, que atende professores da rede pública, mas não como coordenadora ou orientadora. E o meu mestrado é em coordenação pedagógica na rede pública. Então, eu tenho uma disciplina no mestrado que é sobre educação pública no Brasil, contemporânea no Brasil. E eu tô amando, assim, porque é um universo muito rico, né? E é um universo de transformação mesmo, onde a gente pode atuar de uma outra maneira, né? Então, conhecer as ideologias, o que está por trás dessas políticas públicas, é encantador. Então, mas preciso me preparar, né? Porque não dá para ser um pesquisador sem conhecer esse universo, né? Então, hoje vai ser muito legal esse nosso bate-papo. Eu vi que a Maribel também está aí. A Maribel é uma coordenadora que a gente já fez live. E a Maribel também está hoje na Secretaria Municipal, né? Então, ela também tem essa experiência. Eu acho que isso vai ser incrível, né? Ouvir o que cada pessoa pode fazer ou vem fazendo, e aí a pessoa pensa na realidade dela, né? O que isso me desperta em mim, e aí eu posso ajustar, reconstruir uma outra coisa. Eu acho que isso que é muito rico, né? Você sempre morou em Brasília, Paula? Curiosidade agora. Não sempre. Mas já tem muitos anos. Eu nasci em Brasília, mas quando mais jovem, minha família era muito cigana. Eu já morei em São Paulo, morei em Araçatuba, na verdade, morei em Goiânia, morei no Mato Grosso. Minha família gostava muito de mudar. Então, mas agora voltamos para o Brasil. É que você tem um sotaque tão gostoso de ouvir. Eu falei, ai meu Deus, da onde que vem esse sotaque? Interessante que eu nasci em Brasília e teve uma época que eu trabalhei no Ministério da Educação e eu viajava muito para vários estados. Em todos os lugares as pessoas achavam que eu era mineira. Todo mundo sempre acha que eu sou mineira. Aí eu falo, que bom, que delícia, porque eu adoro Minas. Sim. E aí, adoro o povo mineiro. Para nos dizer sobre Minas, que ela também é de lá. Querida, vamos conversar um pouco sobre como é que está sendo a sua experiência nesse retorno. A gente tem um monte de coisa para a gente falar. A gente vai falar de professor, de gestor, de estudante, de família. E qualquer coisa vocês podem colocar. Ó, tem alguns colegas aqui, algumas pessoas da secretaria também, daqui de Brasília, que estão participando. Qualquer coisa vocês me ajudem. Esqueceu disso, Paula, falar essa informação. Né? Isso então, aí. A gente vai construindo e vocês podem perguntar também. Mas eu queria começar dizendo o seguinte, que apesar de existirem, né, orientações, diretrizes, não existe uma fórmula. Né? A gente está construindo esse caminho, caminhando. Desde que estamos vivendo esse novo cenário que foi impensado até agora, a gente tem construído e feito todos os ajustes ao longo dessa jornada.
Então, assim, não existe uma coisa pronta, um modelo rígido, dizer que todas as escolas funcionam exatamente igual. Apesar das orientações, cada escola, se cada ser humano é um universo, cada escola é um conjunto de universos, de situações, de especificidades. Então, eu vou falar um pouquinho da realidade que eu estou vivendo na minha escola. A gente conversa muito, a gente tem momentos aqui em Brasília de coordenação de todas as escolas da regional onde eu pertenço. Então, semanalmente, então a gente compartilha muito das experiências de várias escolas. E a gente conhece também, né, pelo menos uma vez por bimestre, a gente tem a situação também de outras regionais de Brasília. Então, existem algumas especificidades e existem coisas que são comuns de como é que está sendo conduzido esse processo. Então, a primeira pergunta que eu mais ouço, Ana, principalmente quando a gente anunciou que a rede pública ia voltar, é obrigatório? Eu vou ter que voltar? Porque da mesma forma que quando suspendeu, todo mundo ficou assim, e agora falou que vai voltar também, todo mundo levou um susto. Será que agora volta mesmo? Será que não volta? E a primeira pergunta que eu ouço, né, das famílias é: eu sou obrigado a voltar? E essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, o ensino na escola pública, ele é presencial. Ele aconteceu dessa maneira remota por uma situação totalmente atípica. Mas ele é presencial, toda a metodologia, todo o planejamento, ele tem sido feito, ele é feito para o ensino presencial. E quando anunciou esse retorno às aulas presenciais, o que eu tenho dito para as famílias é: gente, obrigado, ninguém é obrigado a nada, na verdade. Sim. Então, assim, mas é importante a gente pensar nessas situações, considerando a condição de cada um, e de fazer essa orientação de que o ensino é presencial, então é altamente recomendado que, se possível, a pessoa volte para o ensino presencial, porque a gente sabe que, ainda mais na idade em que os estudantes, né, eu considero que até o ensino médio, muitas vezes eles têm muita dificuldade de acompanhar essa educação de maneira remota. Seja pela falta de recurso, seja pela falta de apoio familiar, e seja pela própria dificuldade, assim, na disciplina de autonomia perante aos estudos. E nem toda a família consegue acompanhar. Então, a gente recomenda que volte para o presencial, mas é claro que consideramos cada situação. Claro. Então, por exemplo... Sabe, Paula, me lembrou agora você me falando isso, porque eu tive que fazer agora no mestrado a prova de proficiência em inglês. E era um artigo da Universidade do Texas, e neste artigo era sobre a saúde mental dos alunos universitários nesse período de isolamento. A gente até fez já uma live sobre isso, tá no YouTube hoje, até que eu lancei, com a Carla, a gente falou do emocional, fiz outra sobre o emocional, porque assim, esse menino precisa, essa menina precisa conviver com outros, seus pares, né? Nós somos seres sociais, né? Exato. Então, isso não pode ficar de lado, né? Às vezes por uma acomodação, né? E a relação tecnológica não substitui a relação presencial. É claro que é o recurso que a gente tem naquele momento, foi feito melhor que, né, dentro do possível, mas é uma relação que não substitui a relação presencial. Existe um levantamento enorme sobre o adoecimento emocional dos estudantes, das famílias, inclusive também dos profissionais de educação, porque tiveram que se reinventar perante a esse novo modelo de trabalhar, de ter a sua prática pedagógica. Então, foram desafios para todos. Com certeza. Agora, e eu falo mais uma coisa em relação a esse emocional, que eu sempre digo, não desmerecendo a questão do conteúdo, porque eu acho que o conteúdo é importante, o desenvolvimento cognitivo é importante, mas Paula, eu acho até que o emocional, ele tem que ser considerado talvez até em primeiro lugar, porque diante de uma necessidade, o conteúdo você consegue acessar. Sim. Você consegue ir atrás, né? Correr atrás. Agora, o emocional, muitas vezes, ele vira um adoecimento difícil da gente conseguir superar.
Sim. né? Então, quanto mais tempo, fica difícil. E o emocional interfere na aprendizagem. Aquele dia que você não está bem, você também não consegue aprender. Com certeza. Então, isso já interfere, o emocional, nesse momento, a gente tem que considerar. E uma das orientações principais para esse retorno presencial foi justamente dar um foco maior nesse acolhimento, nesse fortalecimento emocional, porque nós temos alunos enlutados, nós temos alunos que estavam com muitas dificuldades em casa, seja financeira, seja no convívio familiar. Existem, assim, infinitas situações que nem tem como a gente colocar aqui, mas são muitas, e o emocional tem sido uma prioridade. Sim, com certeza. Eu acho que você tem toda a razão. E pensando um pouco nas questões pedagógicas e no professor, quando esse professor tem que lidar com essa turma dividida, né, ao mesmo tempo que ele está com um grupo presencial e um grupo à distância, isso é extremamente exigente, né? Porque uma coisa é como você falou, primeiro que o nosso planejamento, a nossa aula é para presencial. Aí eu tive que fazer todo um arranjo para transformar aquilo em algo remoto, né? Remoto, né? E agora eu tenho uma parte remoto, às vezes, e uma parte presencial. Então é muito difícil, né? Porque tem a situação dos estudantes que não voltaram, seja por uma situação de comorbidade, seja por uma situação mesmo de muita insegurança da família, ou seja mesmo por um nível muito alto de adoecimento emocional, de ter crises de ansiedade, de não estar conseguindo mesmo sair de casa. Então, assim, existem várias situações. Aí tem aquele estudante que voltou, que vai entrar no rodízio, que vai ter semana sim na escola, semana não. Semana sim, semana não, que é justamente porque não tem como receber todo mundo de uma vez para evitar aglomeração, né? Manter distanciamento social, segurança sanitária. E tem aqueles estudantes que não vão voltar nesse momento, que são os estudantes. E aí a família precisa entrar na escola, assinar um termo de compromisso, ciente que o ensino é presencial e assumindo, assim, de uma certa forma, oferecer, dentro das suas possibilidades, o acompanhamento pedagógico para ele. Então, o professor oferece a atividade, mas ele não consegue oferecer aquele atendimento que seria oferecido no presencial. E a família acaba, mais uma vez, também se sobrecarregando diante de mais uma demanda. Porque os pais falam muito assim para mim, professora, mas eu não sou professora, eu não sei ensinar isso. Como é que eu vou fazer? E a gente entende, porque é uma situação difícil. Claro. Como por isso que a é tão família vai dar importante voltar, né? E essa Exatamente. assinatura desse documento é algo da sua escola ou é algo que a rede organizou? É algo para toda a rede. As famílias que optaram por não enviar os seus filhos para a escola, seja por motivo de saúde, ou seja por algum motivo que justifique, porque inicialmente tem escolas que estão dizendo, não, só vai justificar se o aluno tiver uma comorbidade. Mas existe também um entendimento de algumas instituições que não. Afinal de contas, mesmo que o estudante não tenha uma comorbidade no sentido de uma justificativa de médico, né, um laudo médico, alguma coisa assim, nós não podemos também dizer que a insegurança, o medo, não é um motivo, não é uma justificativa. Claro. Então, a gente aceita, mas aí a família assina esse termo de compromisso. Então, o termo de compromisso, ele funciona para todas as escolas. Sabe por que eu pergunto? Até a Adriana fez uma colocação bem pertinente. Ela diz assim, ó, que assunto pertinente, menina, sem dúvida, qualquer que seja a decisão da família, haverá ganhos e perdas. Essa conversa certamente ajudará nessa tomada de decisão. Obrigada, Adriana. Mas é isso mesmo. Eu acho que às vezes o pretexto, a necessidade de ir à escola assinar um documento pode ser uma oportunidade para a família dialogar com alguém e de repente rever, né? Que às vezes pode ser um mito também. Às vezes pode, não que não exista risco, mas às vezes pode ser algo um pouco exagerado diante
do que é a realidade ali, né? Olhando que como a escola se preparou, conversando com a orientadora. Você teve essa experiência já? Nossa, achei muito legal isso que a Adriana falou. A Adriana também tem muita experiência na área de educação. E essa pergunta que você fez, Ana, é bem pertinente. Porque o que acontece? Tem famílias assim que o estudante quer voltar, mas a família está com muito medo. Uhum. Até porque eu não tenho acompanhado muito a questão da vacinação nos outros estados, mas só para dizer que aqui em Brasília, os estudantes que têm alguma comorbidade, alguma questão de saúde, a partir de 12 anos, o médico já está dando um pedido médico e eles já estão conseguindo a vacina. Que bom. Então, assim, tem estudante que quer voltar, mas a família está com medo que o estudante volte. E aí a gente tem feito exatamente esse trabalho, que quando ele vai na escola assinar esse termo, a gente aproveita para conversar, para tentar esclarecer para a família. Porque, gente, isento mesmo de todo, né? Todo 100% seguro, ninguém está. Em lugar nenhum. Nem dentro da nossa casa. Porque muitas vezes a gente precisa sair no mercado, numa farmácia, né? Existem infinitas possibilidades. Então a gente o que faz é o máximo, o melhor que a gente pode. Então o que eu tenho feito? O diretor faz, a coordenação faz. A gente tem feito uma campanha mesmo, no sentido de aquela família, a gente mostra a escola, explica como é que está funcionando, conversa muito com essa família no sentido de acolher, de falar que, estamos aqui, a gente entende a sua preocupação, ela é legítima, mas vamos tentar experimentar dessa forma. E aí acalmar o coração de, vamos tentar? E se não der certo a gente rever? Porque muitas vezes existe uma preocupação, mas quando a pessoa chega lá e vê como que a escola está funcionando, ela acaba decidindo que o filho pode frequentar, ele se sente seguro, porque a escola, gente, realmente está segura. A escola está muito preparada, eu me sinto inclusive muito mais segura na escola do que se eu precisar ir no mercado, por exemplo. Uhum. A escola está muito preparada para receber os estudantes. Está tendo muito cuidado, muito protocolo, tudo muito higienizado, muito certinho, distanciamento, os meninos, né, um horário bacana. Eles até falam assim, ai, professora, que vontade de abraçar. Eu falei, gente, vamos ficar felizes só da gente estar aqui, já estou feliz. A gente se abraça com os olhos, a gente ri com os olhos e é gostoso. Que bom, a escola está sendo muito segura. Com muito assim, aí o que nós temos feito? Nesse rodízio, nós dividimos a turma ao meio. Então, para justificar, a gente colocou metade de A até L, por exemplo, né? Metade da turma. Então, tem tido no máximo, o máximo que tem numa sala de aula são 18 alunos por turma. E aí nós conseguimos, com isso, garantir o distanciamento, o uso de máscara, os lanches, eles são feitos na quadra, que é um lugar aberto, com muito distanciamento. Então, assim, muito, muito seguro. Que bom. Vou ler aqui, olha, a Josi, ela trabalha numa escola particular, Josiane é orientadora, mas são alunos de região de vulnerabilidade, é uma escola gratuita, então é um aluno da rede pública em São Paulo. Ela diz que esse trabalho com as famílias tem dado um resultado positivo para o retorno dos estudantes ao presencial. Que é isso, é essa segurança, né? Na escola que eu estou, não tem... Olha, eu acho que a minha escola tem de quase 1.000 estudantes. Eu acho que nós não temos nem... Deve ter o quê? Uns 5% que não retornaram. Tem um número altíssimo de adesão. E teve aluno que chorou, Ana, no primeiro dia. Imagina. E eu chorei junto com ele. Só de falar, já quero me emocionar. Sim. Porque, assim, tamanha a alegria de voltar. Porque eu acho que retornar para a escola acende na gente aquela esperança de que dias melhores virão e de que esses desafios serão superados. Né? Porque foi uma coisa que demorou, né? Tanto que a gente pensava, meu Deus, quando acontecer? E quando acontece, aquele sentimento de cheguei até aqui, eu posso ir mais longe. Com certeza. Você sabe que essa vida de rotina, né, da escola, que eu tenho que acordar, eu tenho que pôr a roupa, eu tenho que ir lá encontrar as pessoas e volto e tenho um horário. Isso é muito positivo também. De alguma forma a gente está conseguindo perceber algumas coisas que são positivas e que precisam ser mantidas, né? E como você tem sentido, Paula, como é que você tem trabalhado com os professores?
Então, a preocupação dos professores era justamente aquela que você falou, né? Como que eu vou fazer? Metade está no remoto, metade está no presencial. Como que a gente vai conduzir para que tenha um processo, para que as pessoas acompanhem? Uma das coisas positivas que eu falo, tudo tem, né? As dores e as delícias, desafios que nos movem, mas tem coisas bacanas. Quando eu vejo 18 alunos no máximo dentro de uma sala, eu falo, gente, essa é a situação perfeita. Aham. Porque assim, você consegue oferecer, enxergar melhor aquele indivíduo, as necessidades, as especificidades dele, do que numa sala com 38, 40, é muito mais difícil, todos de uma vez. Uhum. Então tem essa questão, a divisão dos grupos trouxe essa facilidade para que o professor também pudesse olhar melhor para cada um, e a dificuldade de muitas vezes, e na semana que ele não está aqui? Então, o que a gente tem feito? Uma experiência assim que até agora, né, foi o caminho que nós encontramos. O que nós fizemos foi, na semana em que eles estão no presencial, então os professores estão dando todas as orientações para a semana que ele vai ficar no remoto. Ao invés de oferecer a orientação só lá na plataforma, ou só por escrito lá no kit impresso, para quem não tem acesso à plataforma, nós temos priorizado oferecer essa orientação no presencial, para que ele desenvolva, para que ele faça essa atividade no tempo remoto de forma mais autônoma possível e que tire as dúvidas quando retornar para o presencial. Então, tentando priorizar muito, muito, muito o presencial. Então, por exemplo, fez uma atividade e dando uma continuidade no processo, essa questão pedagógica mesmo. Eu não vou inserir um assunto novo que ele tem que inserir sozinho em casa. Eu não vou inserir uma nova unidade do livro, um novo conteúdo, porque como é que o aluno vai fazer sozinho? Então, a gente procura colocar em casa mais aquele exercício de revisão, né, para que ele possa memorizar, para que ele possa adquirir aquela habilidade que já foi iniciada na sala de aula, com a presença do professor. Sim. Porque isso facilita, isso traz segurança para os estudantes, traz autonomia e traz segurança para a família e para o professor também, para que ele consiga acompanhar melhor cada aluno. Então, Com até certeza. agora, tem dado certo. Não, eu acho legal, Paula, porque é pensar, talvez a questão do professor pensar assim, bom, dependendo do local e como esse estudante vai estar, é para ele que eu vou pensar a atividade, né? Então, por exemplo, o que eu vou pedir para ele fazer em casa, que quando ele estiver no presencial, isso vai ser potencializado, né? Ou porque são atividades mais individualizadas, que eu quero ver como cada um pensa ou faz de maneira individualizada, ou porque aquilo que ele vai fazer em casa, quando vem para o presencial, é fundamental para o que eu, como professor, vou oferecer naquele momento como presencial, né? Porque senão fica uma coisa assim, de ficar reproduzindo ou a distância ou presencial, o mesmo, né? Fazer igual, só que uma coisa presencial ou uma coisa à distância. Quer dizer, isso não gera aprendizagem. Não gera. E uma coisa importante que eu sempre digo é baixar as expectativas. Não adianta a gente dizer que tudo vai ser como antes, eu vou dar conta de toda a grade, todo o currículo que existe planejado. Não, a gente teve que baixar as expectativas e pensar aonde que eu vou enxugar, o que realmente é importante, porque querer vencer, por exemplo, um livro de capa a capa, não dá. Nesse momento não dá. E a gente ainda tem todo esse cuidado, precisa ter todo esse cuidado com esse acolhimento, com esse emocional, com essa situação muito ímpar que nós estamos vivendo. Sim. Então, baixar as expectativas dos estudantes e das famílias também, porque essa é uma questão, Ana, que eu escuto muito das famílias. Professor, mas meu filho está muito atrasado. Esse tempo em casa, eu não consegui dar suporte, eu não tinha condições. Nós temos também situações, assim, por exemplo, os pais às vezes analfabetos, e não tinha uma rede de apoio. Professora, meu filho não vai dar conta de acompanhar a turma? É uma pergunta que eu escuto muito. E outro desafio para os professores também. Já eram situações muito heterogêneas, mas agora mais ainda.
Porque sim, teve aquele aluno que conseguia ter algum suporte e teve aquele aluno que tinha zero suporte. Então, as aham, situações foram de um extremo ao outro. E aí eu sim, falei, gente, primeira coisa, vamos baixar as expectativas. Não exato, dá para a gente querer que, né, seja como se tudo tivesse voltado à sua normalidade, digamos assim. E sim, aí fomos fazendo essas adaptações e entendendo justamente cada um. Entender que aquele que conseguiu, não, que não fazia nada, que estava totalmente, praticamente abandonou para aquele que. E ele avançou, dele tá indo, para mim já é um avanço enorme, porque ele primeiro sim. já chegou lá. E aquele estudante que de repente avançou de 6 para um 7, digamos assim, numa avaliação, ele também avançou. Então, cada um avança no seu ritmo, no seu tempo, dentro da condição que tem, e isso precisa ser visto. Com certeza. Eu acho que a questão forte é qual é a concepção que a gente tem do aprender, né? Se esse aprender ele acontece na construção ou se ele acontece simplesmente na decoreba, porque dependendo da minha concepção é que eu vou pensar nas propostas, né? E Exatamente. essa heterogeneidade numa sala de aula pode ser uma grande oportunidade de se pensar uma metodologia que as diferenças produzam um conhecimento coletivo. Exatamente. Uma coisa muito bacana que surgiu, que eu tenho percebido entre os grupos, é que muitos alunos, eles criaram na turma grupos de WhatsApp para que uns ajudassem os outros. Como às vezes não tinham esse apoio dos pais, esse apoio de um familiar, de um vizinho, eles começaram a se ajudar. Então, o que era melhor em português ajudava, o outro em matemática. Então, eles começaram a se ajudar. E isso foi muito legal, porque isso trouxe muito crescimento. Eu falo que quando a gente ensina, a gente é quem mais aprende, né? Não Então é? eles começaram a colocar uma situação assim muito bacana. E além disso, eu vejo que é o momento também de nós, professores, educadores, pensarmos justamente, você até já fez umas lives sobre isso, que eu já assisti, sobre essas novas metodologias que a gente precisa criar, esses novos recursos, Sim. falando um pouco da linguagem deles, como cada um pode colocar o seu potencial e Hum, desenvolver isso, porque todos nós temos esses potenciais. E aí, como fazemos um trabalho colaborativo, valorizando as potencialidades de cada um, seja por um recurso tecnológico, seja por uma atividade mais lúdica, seja, enfim, infinitas possibilidades. Eu acho que isso também serve, eu falo que todo desafio faz a gente se mover. Se não exato. fosse o desafio, a gente não sai do lugar, né? Nós, seres humanos, a gente tem tendência a querer ficar paradinho ali. Se não for alguém que dá uma cutucada, a gente dificilmente se movimenta. E eu falo que a pandemia trouxe um pouco disso, porque Trouxe. fez a gente se movimentar, fez a gente buscar uma alternativa. A gente Exato. teve, da mesma forma que lá, eu falo para os meninos, né? Lá na Idade das Pedras, enquanto eles estavam procurando ferramentas que facilitassem a sobrevivência, a gente também Uhum. teve que buscar recursos e ferramentas para facilitar superar esses desafios agora. E sai muita coisa legal. O vídeo, a gente fez um videozinho na escola, É. dando algumas orientações sobre a rotina. E quem fez o vídeo foram os próprios estudantes. Ah, Eles que foram na legal. escola, filmaram, fizeram um roteiro, editaram, colocaram iluminação, som. Gente, são melhores do que a gente, ó, Com anos-luz. certeza, com certeza. Você vê, é unir, né? É trazer para uma metodologia elementos de domínio e de interesse deles que faz toda a diferença na hora de pensar numa aula, E o né? protagonismo, Com né? certeza, Trazendo eles ao seu parceria, protagonismo. trabalhar em grupo, olha quanta Isso, coisa que a gente precisa no mundo que a gente vive hoje. Né? A gente precisa exatamente. de parceria, de colaboração, de ética, né? São habilidades para a vida, né? Que eu falo que a escola não é. A escola a gente precisa aprender habilidades para a vida, porque é para isso que a gente tem que ir para a escola. Para que os conteúdos, eu falo que conteúdo ele é importante como meio, mas ele não é o fim.
né? Nós usamos todos os conteúdos como um meio para atingir os nossos, adquirir habilidades de vida. Então, qual é a habilidade de vida? É justamente isso que ele vai precisar: proatividade, autonomia, liderança, colaboratividade. É tudo isso que vai fazer toda a diferença no mercado de trabalho e na vida dele. Perfeito. Paula, olha, nós falamos um pouquinho dos alunos, falamos um pouquinho das famílias, dos professores e a equipe de gestão. Porque fora, você tem um papel junto à gestão, você é orientadora, Isso. né? Mas além disso, Isso. você também faz outros trabalhos, você atende outras escolas, fazendo consultoria e tal. Como é que você está vendo a gestão nesse momento? Olha que legal, eu tenho visto mais uma vez a importância da colaboratividade, como as pessoas estão se juntando em redes para que busquem trocar ideias, trocar experiências. Eu acho que isso daqui vai dar certo na minha escola, vamos fazer. Inclusive entre a rede pública e privada. Como a rede privada retornou antes, nós procuramos muita inspiração no que estava dando certo na rede privada para que a gente pudesse ser feito na rede pública. Tá. Então, em termos de orientações, os gestores se unindo e falando assim, quais têm sido os principais desafios? Como que você tem conduzido esse trabalho com os professores? Como tem conduzido com as famílias? Então, os gestores se unindo também de uma forma colaborativa para construir um caminho melhor possível de acordo com a sua realidade. Então, o gestor, ele também tem buscado capacitações, orientações. Às vezes vem uma orientação e fala assim, isso daqui não vai dar certo não, vamos pensar. E aí vai, questiona, fala de um jeito, vamos adaptar isso aqui, vamos mudar. O que vocês acham? O trabalho colaborativo, eu acho que tem sido a grande questão do momento para todo mundo. As pessoas estão se unindo porque elas perceberam que sozinhas ninguém dá conta. Então a gente precisa do outro, e independente de ser o gestor, de ser o professor, as pessoas estão se dando as mãos para que consiga superar esses desafios. Sim, com certeza. Toda vez que a gente se depara, eu tenho essa percepção com algo que é complexo, com um problema complexo, a melhor forma de resolvê-lo é de maneira colaborativa, porque cada pessoa percebe essa situação que precisa ser resolvida por um ângulo, de uma forma, e não há receita, né? E aí, quando a gente pensa que a gente vive num mundo que é complexo, né? Quando a gente, numa sociedade também, não dá para imaginar que a educação está fora desse contexto, né? A educação está bem inserida nesse contexto. Então, eu vejo isso também. Eu fui gestora há muito tempo e eu sempre criei com a minha equipe esse espaço de troca, de colaboração, né? Onde as pessoas possam se sentir muito à vontade para dizer o que pensam. Mas é bobagem, se eu falar isso é uma bobagem. Não é bobagem. Pode ser que aquela não seja a melhor ideia, mas quando uma outra pessoa escuta aquela ideia e ajusta um pouquinho e alguém fala uma outra coisa, pronto, aí surge a ideia ideal, né? Vamos dizer, aquilo que vai realmente responder. Você sente isso também, Paula? Eu sinto isso também. Essa construção, inclusive, como eu trabalho, né, presto essa consultoria para uma rede de escolas privadas e ainda faço esse trabalho também na rede pública, eu consigo conversar muito com esses dois espaços. E é interessante como muitas coisas são comuns, no sentido da preocupação pedagógico, receber, como fazer. E existem também as especificidades, no sentido de como nós vamos fazer com a questão dos professores, o recurso, transmitir aula, não vai transmitir, como que vai fazer? Porque na escola privada existe, como é que eu vou dizer assim, não sei se uma cobrança, mas uma expectativa das famílias de que a escola tem que dar conta de transmitir aula online, tem que ter o recurso. Então, assim, existe essa cobrança. E a escola privada também teve muito pouco tempo para se adaptar numa nova realidade. E o gestor que está à frente de toda essa discussão, muito pouco tempo para responder a todas essas expectativas das famílias, dos professores, porque todo mundo vai no gestor, né? O gestor tem que ter a resposta para tudo.
E é a hora que a gente fala, gente, todos nós estamos construindo esse caminho, caminhando. E aí, quando chegou a vez da escola pública retornar, foi interessante porque nós pudemos aproveitar muito dessa experiência que teve nas instituições privadas. O que foi que deu certo? O que foi que não deu certo? Porque muita coisa que foi, né, que a gente tentou, infelizmente não saiu às vezes como a gente imaginou que ia sair. Então, o que precisou ser repensado? Uma coisa interessante que eu tenho acompanhado de algumas escolas particulares é que no início, para evitar a aglomeração, houve também um rodízio em muitas escolas. Só que muitas escolas particulares, os pais falavam, não, mas eu preciso trabalhar, como é que eu vou fazer essa coisa do rodízio não está dando certo? E aí começaram a perder estudantes, no sentido de que eu vou procurar uma escola onde meu filho possa estudar todos os dias, porque ele não consegue estudar dessa maneira remota e eu não tenho condições de oferecer esse apoio. E aí a escola privada foi mais uma vez buscar essas alternativas. Então eu falo que agora, na escola pública, a gente tem pensado, e agora? A gente também quer oferecer esse atendimento todos os dias. O que está dando certo? Quais foram os caminhos que a escola particular encontrou? Claro que não foram todas ainda, mas que algumas escolas encontraram para que funcione todos os dias para todo mundo. Porque, por exemplo, na educação infantil, um problema que eu ouço muito na rede pública é justamente a dificuldade com a rotina, porque a rotina na educação, para todo mundo é importante, mas na educação infantil é crucial, Ana. Então, esse tem sido um desafio. A frustração dos professores. Falar assim, eu estou com esse grupo essa semana. Semana que vem eu estou com outro. Quando aquele grupo 1 volta, é como se tivesse a quebra tão grande no trabalho que ele tem a sensação de que ele não conseguiu avançar. Né? Então, esse tem sido um desafio muito grande de como fazer para que, pelo menos na educação infantil, tenha esse trabalho todos os dias, porque o trabalho pedagógico ele é muito prejudicado com o rodízio na educação infantil. E essas experiências da instituição privada, elas têm nos ensinado muito sobre a importância da gente, para todo mundo, mas na educação infantil tentar priorizar os espaços mais abertos, tentar priorizar outras coisas para que tenha mais segurança sanitária e assim a gente consiga receber mais todas as crianças. Além, claro, que eu acho que tem que ser uma luta de toda a sociedade, gente, no caso da escola pública, porque a gente precisa de mais escolas. Exato. As nossas escolas são muito lotadas. Foi o que eu falei, a situação ideal, ter 18 alunos na sala. Gente, imagina a diferença pedagógica quando você tem 40. É muito diferente. Com certeza. Então, a gente precisa brigar por isso, para que nós tenhamos mais escolas, mais investimento na educação, para conseguir atender também de uma forma com mais qualidade o nosso público. Claro, porque o que acontece é quando essas políticas vêm com essas determinações, a gente sabe que tem algo por trás, há um interesse, né? Qual é o interesse? Eu quero que esse aluno realmente desenvolva o seu lado crítico, que ele pense, que ele discuta. Talvez não tenha um interesse maior que isso aconteça, né? E aí acaba dificultando, então sobrecarregando os professores, o próprio espaço da escola, que muitas vezes o professor às vezes vem com uma ideia, querendo fazer uma aula diferente, e ele não tem. Por onde que ele vai? Não é? Exatamente. Porque esse também é um outro desafio em relação à escola pública. Porque muitas vezes o professor, ele até tinha esse domínio tecnológico, ele fez um curso, ele se capacitou, mas e a falta de recurso dos nossos estudantes? E qual foi o subsídio oferecido para que os nossos estudantes também conseguissem ter acesso aos recursos necessários para que ele tivesse um melhor aproveitamento nesse ensino remoto? Então, são todos esses fatores que a gente precisa levar em consideração e lutar. Por isso que eu falo que é tão importante a gente lutar por uma educação de qualidade. Porque educação de qualidade envolve muitas coisas. Então, ir lá e falar para o gestor, eu quero uma educação de qualidade, mas sim, mas para ter uma educação de qualidade, esses são N fatores que todos nós precisamos brigar por isso. Porque isso vai da estrutura, vai do recurso, vai do acesso e a tantas outras coisas. E uma coisa importante que eu lembrei de falar agora, que nós já estávamos fazendo no remoto e que
vamos manter agora no presencial, é um momento de encontro com as famílias. É como se fosse um encontro de pais, assim. Nesse momento, a gente tem oferecido também um suporte à família. Porque eu acho que a Que escola, ela é muito isso. Não adianta a gente também pensar que a escola é só o professor e o aluno. A Uhum. escola, o aluno, ele vive um contexto. Então, é colocar com a família, é colocar com... orientar aquela família de como que ela também pode, da melhor forma possível, conduzir a nova situação, porque imagina, os pais falaram, olha, isso caiu como uma bomba, hein? Os pais tiveram que adaptar a rotina, muitas vezes não tinham com quem deixar os seus filhos, Uhum. não tinha de estudo, como é que eu vou ensinar meu filho a estudar? E aí foi todo, a gente ofereceu palestra na nossa escola sobre como que os pais podiam ajudar a desenvolver hábitos de estudo nos filhos, justamente para tentar incentivar a autonomia, tentando oferecer aos pais um suporte para que eles não se sentissem sozinhos, para que eles Legal. soubessem que a gente entende essas dificuldades e que estamos aqui para ajudar dentro do que a gente consegue. Legal, Paula. E aí, eu poder ouvir essas famílias, né? Porque às vezes o que eu sinto é que a gente tem uma ideia do que o outro Uhum, precisa. Mas o melhor jeito da gente saber o que o outro precisa é perguntando para o outro o que que você precisa, exatamente. né? Exatamente. Não adianta a gente supor, né? Porque cada pessoa é um ser com toda a sua complexidade e individualidade. Então é muito legal isso. A escola abriu um espaço para ouvir os pais, né? Oferecer esses encontros, porque se eu sou mãe e eu também não estou bem emocionalmente, como é que meu filho vai ficar bem? Não tem jeito. Né? É Ele também impossível. fica todo misturado com as questões dele, com as questões da família também, né? Quantas Com famílias certeza. ficaram desempregadas, perderam pessoas queridas. Então, eu acho que é um trabalho que ainda vai levar muito tempo para a gente Uhum. conseguir perceber os resultados desse trabalho, né? E de reforçar com as famílias que abandonar a escola não é uma opção. Porque muitas vezes também eu escutava muito isso, né? Principalmente no tempo remoto, de falar assim, professora, eu estou preocupada em sobreviver. A escola não é uma prioridade para mim. Quando eu ligava e falava assim, olha, o fulano está perdido, assim, a gente não está tendo nenhum retorno das atividades, a gente quer saber o que está acontecendo e tal, que é o que a gente chama de busca ativa, né? Saber da Sim. situação de cada um, por que, que não fez atividade, por que, que não entregou, por que, que não participou. E aí a família falava muito isso, professora, eu estou preocupada em sobreviver, a escola não é uma prioridade para mim nesse momento. E aí Nossa, de que dor. mostrar para a família o quanto a escola precisa sim ser a prioridade, porque a escola, ela para mim, né, ela é a mola propulsora de uma transformação do ser humano que vai agir no mundo. Então, é sim, precisa ser uma prioridade de mostrar para eles que abandonar a escola não é uma opção. Então, o que, que a gente pode fazer para manter esse vínculo? Para que você esteja aqui? Que suporte a gente pode te oferecer? E aí era olhar cada caso, pensar que cada um é um. Mas ouvi muito, Ana, essa coisa de, professora, a escola para mim não é prioridade. Eu já larguei para lá, eu estou com Aham. outros problemas muito piores, eu ainda vou pensar na tarefa da escola. Eu Muito imagino que não difícil. é fácil, né? Mas quando você diz que é um a um, que tem que ir lá, você sentiu, em algum momento você conseguiu olhar ou para um estudante ou para uma família e falar, puxa, olha, eu consegui, deu certo, eu consegui trazer, Nossa, a semana resgatar. passada, quando nós voltamos para o presencial, e uma coisa que eu estava fazendo era ir em sala por sala e verificando se aquele grupo que era para estar presente naquele dia, se estava faltando alguém. E aí, cada vez que eu identificava que estava faltando alguém que era para estar presente, eu entrava em contato com a família para saber, e aí, por que que não veio? Aconteceu alguma coisa? E teve uma mãe que falou assim para mim, professora, minha filha está com pânico. Ela está tendo crise de ansiedade e ela não consegue nem sair de casa. Ela tem dor de cabeça, ela não consegue se alimentar, ela tem diarreia, ela fica em pânico.
Aí eu conversei e falei assim, vamos fazer o seguinte, tem como você... Isso foi na quinta-feira à noite que eu falei com ela. Aí eu falei, na sexta-feira, tem como você vir com a sua filha e eu conversar com... ela pedi para ela ir de manhã e essa aluna estudava à tarde. Eu vou conversar com você e com ela e a gente juntos vai resolver essa situação. Professora, eu não sei, ela está irredutível, ela não quer ir, o que eu preciso fazer? Eu assino o termo de compromisso, eu faço tudo, mas ela não quer ir. Eu falei, não, vamos tentar resolver. Ela foi na escola na sexta-feira, e aí eu conversei bastante com ela, com a mãe dela e tudo, e ela topou ir para aula à tarde. Foi o primeiro dia dela. Entrei na turma, conversei, olha, gente, essa daqui é a fulana, ela tá chegando. Ana, eu quase chorei, porque a menina foi embora tão feliz, e ela pensou assim, professora, eu vou voltar. Ela estava em pânico para não ir para a escola, mas quando ela foi, sentiu que foi acolhida, ela foi e falou assim, professora, eu não vou mais faltar. Aquilo ali aqueceu meu coração. Eu falo, gente, saber que você fez a diferença para um já é assim um tesouro, né? Com certeza, e é isso, é um trabalho de formiguinha. Isso é o que faz com que a gente carregue esse nome de educadora, né? Esse olhar, cada um importa, né? Ele isso, tem nome, cada um importa. né? Não é um número, não é mais um, ele é uma pessoa com toda a sua significância, com toda a sua complexidade. Isso é muito lindo, né? E na condição de orientadora educacional, uma coisa que eu falo muito para os estudantes e para as famílias também, quando eu vou atendê-los, é o seguinte, eu quero que você saiba que você não está sozinho aqui. Legal. Eu estou aqui na escola. O que você precisar, eu estou aqui, né? Vamos caminhar junto, eu estou aqui para te ajudar. Então, assim, porque a pessoa chega numa situação tão nova, o sexto ano, Ana, é uma situação assim, que mais toca o meu coração. Porque eles saíram do Fundamental 1, no modo totalmente remoto, sem saber direito nem que lugar estavam, coitados. Aí chega numa escola para o sexto ano, uma mudança, né, do Fundamental 1 para o 2, que é uma mudança significativa, e numa condição totalmente desafiadora. Então eu falo muito isso para eles, você não está sozinho. E eu vejo que isso é uma coisa que eles pensam assim, poxa, alguém sabe, alguém está aqui para me ajudar. Isso faz muita diferença. Com então certeza. Eu falo muito, muito isso para eles. E essa estudante que estava com medo, eu falava muito para ela assim, eu sei que você está com medo. Eu consigo entender, porque eles também têm vergonha e medo até de admitir o que sentem. Sim. E aí eu falava, eu sei que você está com medo, eu consigo entender, é legítimo o seu medo. Mas você não está sozinha e eu vou te ensinar uma coisa. Todos nós temos medo, porque a gente se humaniza, né? Todos nós temos medo. Só que quando você tiver com medo, primeiro, você vai lembrar que não está sozinha. E segundo, eu quero dizer para você, você que manda no seu medo, não é o medo que manda em você. E aí ela olhava assim para mim e falava, professora, eu prometo que eu vou vir, eu não vou mais faltar. Eu falei, isso mesmo, isso mesmo. E quando você tiver com medo, você vem aqui falar comigo. É isso aí. Paula, querida, nós estamos conversando há 54 minutos. Nossa, parece que fazem 5. Ana, eu falo pra caramba. Eu falo pros alunos, olha, eu falo muito. Eu acho que é questão de ser professora. Eu falo que eu estou na orientação, mas eu sou muito professora dessas de falar. Isso mesmo. Olha, a Luciana do Diálogo Assertivo, que é um Instagram muito legal também, um perfil muito legal para o pessoal acompanhar, está dizendo que essa comunicação aberta e consciente faz toda a diferença. Olha que legal. Querida, a gente vai ter que caminhar para o encerramento, mas eu queria que você pudesse falar algo que você não conseguiu falar, que ainda tem uns 2 minutinhos. 2 minutinhos. Gente, eu não consegui acompanhar aqui as perguntas, mas se eu deixei de perguntar, acho que coloquem depois, podem perguntar. Mas assim, falo pra caramba. Minha irmã fala que eu sou tão empolgada que eu posso dar aula pra mim mesma. Muito bom. Mas assim, eu tô muito feliz com essa conversa. E assim, eu acho que de tudo, o mais importante foi isso que a gente já falou, mas eu acho que é importante a gente reforçar. É pensar que cada um é um,
que não existe uma situação perfeita, não existe uma condição ideal de retorno, não existe uma receita mágica, nem para os professores, não, faz isso que isso vai dar certo, nem para os gestores, nem para as famílias, nem para os alunos. É construir a situação de cada um. Quando eu falo de educação personalizada, é justamente sobre a importância da gente construir junto, de acordo com o que cada um precisa, porque eu não posso querer dar o mesmo a todos se as pessoas são diferentes. Então, Sim. esse olhar para cada um, eu acho que é o que a gente tem que trazer no coração nesse momento tão desafiador de retorno a esse momento presencial. E que seja gostoso e que traga uma reconstrução para o melhor, porque eu acho que para a gente construir melhor, a gente precisa desconstruir alguma coisa. A gente vinha numa educação muito automatizada, assim, fazendo sempre muito do mesmo. Então, que bom que, apesar de todos os desafios, essa situação nos obrigou a parar e repensar os nossos processos, as nossas práticas, as nossas prioridades. Então, que isso possa mesmo fazer a gente parar e pensar aonde eu quero chegar. Que é aquilo, né? Quem não sabe aonde quer chegar, não chega em lugar nenhum, fica à deriva, sendo levado para um lado e para o outro. Qualquer lugar, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve. Já dizia na Alice no País das Alice, eu tenho que saber, eu falo isso para os meus alunos, quando eu vou falar com eles sobre projetos de vida, eu falo muito, gente, vocês têm, não que a gente tem que ter todas as respostas, porque a gente pode mudar o rumo, mas claro. Eu tenho que ter uma orientação, eu tenho que saber aonde eu quero chegar, eu tenho que ter meta na minha vida, porque senão vocês vão ficar à deriva, é aquilo, se você não plantar, você não vai colher. Você vai ficar à deriva lá, só colhendo que os outros, a sobra do que os outros plantaram. É isso que vocês querem para a vida? Não é. Então vamos pensar que país a gente quer, que educação a gente quer, que pessoas a gente quer. E vamos aproveitar todos esses desafios para construir uma nova educação, para ter um novo país, para ter novas pessoas. E saber assim que ninguém está sozinho no mundo, né, Ana? Amém. A gente está aqui para juntar as mãos. Que bom que quando eu vi o trabalho da Umunga, eu fiquei pensando nisso, que ninguém está sozinho nesse mundo, gente. Pode ser o lugar mais remoto. Vamos procurar ajuda. Todo mundo precisa de ajuda e todo mundo pode ajudar de alguma forma. Muito, muito obrigada. Eu nem tenho mais o que dizer. Agradeço. Eu disse, fiquei até emocionada. Enfim, querida, ó, tá no meu coração. Eu amo vocês também. Muito obrigada viu? por todo mundo que participou. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Quero deixar um beijo enorme para todo mundo, tá bom? Espero que tenha sido uma boa reflexão. Foi sim. Um beijo. Fica com Deus. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.